aquelas verdades, tá bom? Então, nós estamos com o nosso tema, igreja, uma família para pertencer, não é? E família, uma igreja para viver. Tá? Então, nós estamos nessa segunda parte aí, família, uma igreja para viver, tá? E vocês sabem, como eu disse, nós estamos sendo desafiados a viver os propósitos de Deus na nossa família. Então, o propósito da adoração, que é o propósito que nós fomos planejados para agradar a Deus, o propósito da comunhão, nós somos formados para fazer parte da família espiritual de Deus, o propósito do discipulado, que é o processo de nos assemelharmos a Cristo. Então, nós somos criados para ser semelhantes, né, a Cristo, o Filho de Deus. O ministério, o serviço, né, o propósito do serviço, o ministério, nós somos moldados para servir a Deus, para servir, e missões, que nós temos uma missão como pessoas, como igreja, né, e esses nós acreditamos que é o propósito, são 5 propósitos gerais, né, da vida em comunidade, da vida cristã, tá bom? E o nosso tema de hoje, né, a nossa palavra de hoje, vai ser uma descendência consagrada, que é baseado principalmente, é claro, não só nesse, mas na leitura que nós vamos fazer do livro de Malaquias, o capítulo 2, o verso 15, tá? Então, uma descendência consagrada. E aí eu queria ler com vocês aqui alguns textos. Primeiro nós vamos ler Gênesis, tá? 1:26, já que nós vamos falar do propósito do discipulado, não é? E eu falei aqui que o discipulado é esse processo de nós nos tornarmos semelhantes a Cristo, tá? Às vezes a gente acha que discipulado é aquilo que eu faço com o meu discipulador ali, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, enfim. Eu sento com ele, a gente conversa. Isso faz parte do processo de discipulado, porque se nós estamos crescendo, amadurecendo, então isso também é um dos eixos do discipulado. O relacionamento, né, com alguém, o mais maduro, ou que está em alguma posição que possa te abençoar, né, é um dos eixos do discipulado. Tá? O discipulado, o relacional, mas existem outros, como o educacional, o institucional, ok? Que a gente vai se tornando a imagem e semelhança de Cristo, ok? Então, por isso que eu vou ler esses textos, porque falam exatamente do propósito de Deus com a criação, né, da imagem e semelhança, ok? Então, Gênesis 1:26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí o versículo chave: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso DNA. E Malaquias 2:15 fala sobre o tema aí da nossa mensagem, que é uma descendência consagrada, tá? E o Senhor falando, né, através do profeta Malaquias, Deus usando o profeta Malaquias, ele disse: olha, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como que se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, a gente sempre acha que o livro de Malaquias fala sobre dízimo, né? Mas, na verdade, o livro de Malaquias está falando sobre infidelidade. Aí começa falando sobre a infidelidade conjugal, né? Então, aí Deus vai tratando, vai falando dessa questão da infidelidade, daquele que abandona, né, a mulher sendo infiel, enfim, e aí depois, né, vai fazendo um paralelo até mesmo com essa questão dos dízimos e das ofertas, por se tratar também de um tipo de infidelidade, ok? Em Romanos 8:29 diz assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos romanos, a igreja de Romanos, ele trata mais uma vez, né, falando que nós fomos predestinados para ser a imagem do Filho, né, a imagem
de Jesus, né? E Jesus é o nosso primogênito, foi o primeiro filho, né? E aí nós fomos predestinados para ser a sua imagem e semelhança. E o salmo, que a gente considera um dos salmos da família, tá bom? Que também tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Salmo 128, do verso 1 a 6, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que coisa linda. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua terra, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aliás, Israel está precisando de paz, né? Há uma promessa de paz aqui para Israel. Amém. E eu creio. Amém. E nós, então, todos esses textos, né, nos dá um aparato aqui geral do tema que a gente vai falar, que é a imagem e semelhança de Deus, que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos predestinados, aliás, né, para isso. E isso é o processo de discipulado. E isso não só para a gente viver isso na comunidade da igreja. E antes de eu falar sobre isso, eu queria falar também, né, hoje nós retornamos às nossas atividades no Campo Valparaíso. Amém? Então a galera que era de lá está toda lá, louvado seja Deus, né? Porque conseguimos, depois de um ano de grandes reformas, nós estamos lá também. E graças a Deus, aquelas pessoas que moram, você conhece alguém, então, que mora ali perto, você manda a localização da igreja, que já estamos funcionando lá o culto também às 18 horas, tá bom? Nosso culto no Valparaíso. E eu sei que muitas pessoas foram lá prestigiar essa reabertura do nosso campus. Ok. Então, nós fomos chamados com esse propósito nós já somos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado tocou, né, nessa imagem e semelhança, e essa imagem que ficou meio distorcida, né? E aí Deus nos chama para reparar e para restaurar, e esse é o processo que nós estamos enquanto crentes, não é? Enquanto igreja, enquanto família, de restaurar essa imagem e essa semelhança de Deus, porque muitas vezes nós estamos muito mais parecidos com outras coisas, né? Porque não dizer o inimigo, inclusive, das nossas almas, do que com o próprio Deus. Mas a gente vê tudo isso sob esse aspecto geral, global da igreja, mas a gente vê dentro da família esse chamado para sermos a imagem e semelhança de Deus. É interessante como Deus trata a questão da família na Bíblia. Você lê a Bíblia e você vê família em todo lugar. Você vê a Bíblia e você vê o propósito familiar, o chamado familiar. Quando Deus chama um homem, Deus chama um homem e a sua família. Vocês podem observar, Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus de famílias. Então, veja a importância que Deus dá à questão familiar. Quando Deus traz salvação para o homem, por ocasião do dilúvio, então Deus dá a salvação para Noé. Deus não deu só a salvação para Noé, embora a Bíblia diga que Noé era um homem justo, né? Era um homem íntegro, era um homem que chamou a atenção de Deus no meio da sua geração. E talvez não fosse assim, não sei, toda a sua casa, mas a Bíblia diz que Deus trouxe salvação para Noé e para toda a sua casa, toda a sua descendência. E nós vemos isso em outros textos na Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 16, verso 31, na ocasião em que o apóstolo Paulo estava preso, e então ele olha para aquele carcereiro e diz: olha, você crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Aquele homem estava sozinho, mas o apóstolo Paulo faz uma promessa para ele e para sua casa, por causa dessa visão muito clara na Bíblia, da importância da família, da casa, do lar. Quando você vê o Velho Testamento, as leis, né, o decálogo, você vê um decálogo que fala basicamente do relacionamento com Deus
e o relacionamento com o próximo, e o mais próximo do próximo é a sua família. E, inclusive, lá em Deuteronômio 5,16, fala sobre o mandamento de honrar pai e mãe. E esse mandamento que é seguido de uma promessa, não é? Então, diz, olha, se você quer ter vida longa, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Então, é mais ou menos isso. É claro que eu estou invertendo, né, as sentenças aqui. Mas é interessante que o apóstolo Pedro também, lá no capítulo 3, verso 7, ele diz que o homem, aí eu também estou fazendo a inversão, não a inversão de valores, tá? A inversão das sentenças, ok? O homem que quer ter a sua oração respondida, ele tem que honrar a sua esposa. Então, vejam vocês. Então, a gente vê que família não é só algo importante, mas família é um princípio que Deus rege e move o mundo espiritual. O princípio de família. A vida familiar era e é totalmente considerada na Bíblia. No Velho Testamento também, um filho bastardo, ele não podia entrar na congregação. Um filho que tinha um filho fora do casamento, um filho que o pai tinha tido com uma mulher que não era sua esposa, ele não podia nem adentrar a congregação. Está lá em Deuteronômio 23, verso 2, você pode ver. Lá em Levítico, capítulo 20, verso 9, a Bíblia fala que havia pena de morte para um filho que amaldiçoasse o seu pai e a sua mãe. Você já pensou? Se fosse hoje, ia sobrar pouca gente, pouca gente. Pena de morte para um filho que amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe. Então Deus trata com família. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Tiago, lá no verso 5, no capítulo 5, verso 8, ele diz, olha, quem não cuida dos seus, ou seja, daqueles da sua casa, quem não cuida está negando a sua fé. Então, veja que tem tudo a ver com família. O profeta Malaquias, último livro do Velho Testamento, há uma profecia que quando viesse o Messias, ou nos últimos dias, na consumação do tempo, que viria o profeta Elias e ele iria converter o coração dos pais aos filhos. Poderia estar escrito que ele iria trazer paz, trazer riquezas, mas o texto diz que quando chegasse esse dia desse homem ou desse Messias, ele converteria o coração dos pais aos filhos. No livro de Joel também há uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo na terra, e que aconteceu lá no Pentecostes, e que continua acontecendo, começou em Pentecostes, mas continua o grande derramado do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sempre trazendo a nossa mente, trazendo a palavra, sempre nos convencendo, nos indicando o quanto Deus ama a família. Isso é impressionante na Bíblia. Quanto se fala de família, quantos os princípios de família regem o mundo espiritual. Inclusive, o próprio Deus, antes de criar o homem, Deus vivia em uma comunidade. E por que não dizer, Deus já vivia em família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma imagem de uma família. A Trindade é uma família perfeita. E a Trindade se torna esse modelo de relacionamento e de propósito. Como a Trindade atua, como a Trindade se relaciona. Então, antes da gente entender qualquer coisa que nós precisamos entender que Deus tem a família, Deus gera a família debaixo de um propósito. Deus acredita que dentro da família, e isso é muito claro, dentro da família está
ou estão os recursos necessários, é dentro da família o ambiente necessário para o cumprimento do seu propósito maior. A família é talvez a terra mais fértil que existe para se plantar as sementes, seja ela boa ou seja ela ruim, porque cada um colhe conforme a semente plantada. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios diz, olha, não se engane. Se tem uma coisa que Deus não deixa acontecer, é isso. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, esse é um princípio da plantação. Então, Deus acredita na família. Deus acredita na edificação. Através da família, Deus vê o meio propício para que tudo possa crescer e florescer. Então, é interessante que a própria igreja, né, que nós dizemos, e a Bíblia diz que é a família de Deus, a própria Bíblia faz essa menção, ela é uma reunião de muitas famílias. A igreja de Deus é a reunião do seu povo, com a sua genética, da sua imagem, da sua semelhança. E por isso Malaquias vai dizer que é por isso que Deus fez a família um só corpo, porque Deus quer uma descendência consagrada. Esse é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. Então Deus cria a família, Deus vive em família, a fim de edificar uma família maior, chamada igreja. Então, é a reunião de muitas famílias, com o mesmo propósito, com a mesma genética, e que espelham e refletem a imagem e semelhança. Então, Deus cria essa família, cria a sua família. E assim, Deus estabelece uma família também biológica, uma família física, a fim de que nessa família biológica, nessa família física, esses recursos disponibilizados, a gente possa fazer com que cresça ou que gere pessoas espirituais ou uma descendência consagrada a Deus. E aí a visão de Deus começa. E é por isso que nós temos que ter uma visão clara do propósito da família. Sabe, queridos, eu conversando com algumas pessoas e vendo, né, essa realidade que nós vivemos hoje, as famílias tão destruídas, e mesmo dentro da igreja, tantas dificuldades que nós temos dentro da nossa casa, enfim, né, mesmo como igreja, e a desestrutura, o divórcio chegando aos nossos lares, assolando as nossas famílias. E eu fico pensando como todo mundo pensa, como todo pai pensa. Onde foi que nós erramos? O que foi que nós deixamos de fazer? Nós não entendemos o propósito da família, nós não entendemos o propósito do casamento. Alguma coisa deu errado. Esse dia a pastora também falou, pastora, nós vamos ter a rede de casais, e eu queria, o que você acha de pregar? E tal. Ela falou, pastora, eu não estou romântica para pregar na rede de casais. Ela riu. Porque eu acho que, às vezes, a gente ficou romantizando o casamento, romantizando a família, e a gente esqueceu de princípios fundamentais para a edificação de uma família. A gente esqueceu de princípios que de fato geram uma descendência consagrada. Porque o que nós vemos hoje, muitas vezes dentro dos nossos lares, não são pessoas consagradas. Então tem alguma coisa errada, ou com a nossa visão, ou com a nossa concepção, e a gente vai precisar entender isso. E por isso eu desafio você, leia esses livros que estão sendo indicados. E leia, orando a Deus, pedindo a Deus que você compreenda isso e que você possa trazer esses valores, esses princípios. Hoje ainda eu estava folheando esse livro, se eu começasse a minha família de novo, rapidamente, aqui no final do culto, depois eu fiquei ali dando uma olhada, peguei o meu livrinho que eu tive que comprar de novo. Se tiver com alguém, por favor, me devolva o outro. Enfim. E eu
fui ficando emocionada, né? Porque são princípios tão básicos, tão práticos, que a gente pode viver dentro da família. E às vezes eu falo assim, oh meu Deus, por quê? Né? Porque 30 anos se passaram, eu queria ter vivido tanto isso aqui. Mas enfim, a família, vocês vão ver aqui no decorrer da mensagem que ela tem esse cunho de restaurar, de começar sempre do zero. Amém? Mas nós vamos falar sobre isso. Então, a restauração de uma família, segundo os fundamentos bíblicos, só começa quando a nossa visão de família for restaurada para essa visão de Deus. Porque nós estamos sendo influenciados por uma visão distorcida, pecaminosa, secular, de família. E o alvo do inimigo, e a Bíblia fala desse inimigo, a gente não pode deixar de falar, né? É influenciar, é dirigir, é determinar o ambiente, a direção da nossa família e até o propósito. E aí a gente muitas vezes vai sendo conduzido por esse propósito que não são os propósitos bíblicos. Então a gente precisa entender o propósito da família, para a gente restaurar essa visão de família e a gente viver dentro desse ambiente. Qual é o propósito da família? Essa pergunta, e aí eu vou tentar responder daqui a pouco, mas antes de falar qual é o propósito, eu quero falar quais não são os propósitos da família, que é muito comum a gente ouvir. Que pessoas estão se casando ou constituindo família, que são, para mim são duas coisas diferentes, casar e constituir família. Então, há aquelas que se casam para terem os benefícios do casamento ou da vida familiar. E é bom, a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, botou a mulher, olha, tudo isso é muito bom. Então, a alegria de viver em companhia, né? Inclusive, esse é um propósito essencial do casamento, tá? De Deus colocar o homem e a mulher e casar, né? Então, de viver em companhia, mas de dar e receber afeto. Então, nós estamos nos casando por isso. E isso é bom. O deleite das relações sexuais, o sexo é bom. Viu? Deus que era bom, Deus disse que era bom, então é bom. A cobertura, a proteção de uma família. É muito legal viver em família e desfrutar, né, de cobertura, de proteção, dessa coisa toda. A alegria também da paternidade, né, da maternidade, de ter filhos, de ter pais. Isso também é muito legal, e todos esses são benefícios, mas não é o propósito. São benefícios legítimos. E Deus quer que a gente viva todos eles. Mas esses não podem ser definitivamente o objetivo da nossa família, pura e simplesmente, porque não é o propósito de Deus. A maioria dos casamentos, as pessoas que estão constituindo família, elas estão casando para ter felicidade pessoal. Eu mereço ser feliz, então eu vou procurar uma pessoa para me fazer feliz. E eu estou com dó de quem pensa assim. Porque se tem um lugar onde você vai ter problema, é no casamento. Se tem um lugar onde a pessoa vai estar procurando a mesma coisa que você, só que ao contrário, vocês entenderam? Você está querendo ser feliz, ela também está querendo ser feliz. Mas ela está querendo que você faça ela feliz, e você está querendo que ela te faça feliz. E embora o propósito seja parecido, mas são antagônicos. E cada um vai puxar para um lado. É uma visão egoísta. É uma visão da gente receber. Eu estou casando porque eu quero ser feliz. Eu estou casando porque eu tenho necessidades que precisam ser supridas. Eu estou casando porque eu preciso de uma esposa para cuidar de mim. Não é assim que a gente ouve? Não, pastor, eu preciso de uma pessoa para cuidar de mim. Dificilmente a gente ouve alguém, eu quero uma pessoa, pastor, que eu quero cuidar dela. Quer servir aquela pessoa, que eu vou me sacrificar por ela. Às vezes, até no namoro, né, assim, o pessoal começa com esse discurso, mas enfim, nem sempre é uma realidade. Então, quando a gente casa com esse propósito, com esses propósitos, que na verdade são benefícios gerados pelo casamento, são bênçãos que não são propósitos, ou propósito,
ele acaba que são pensamentos egoístas e que facilmente nos levam ao fracasso. Mas também há um propósito de se casar ou de constituir família, um propósito em si mesmo. Não é porque a família é a coisa mais bonita da terra e eu quero ter uma família. E aí cria-se uma idolatria, né? A idolatria da família. Existe famiolodolatria. Vocês entenderam? E a família vai e se torna a coisa mais importante do que tudo. Existe muita gente que a família é o ídolo daquela pessoa. Os filhos, às vezes o marido, constituição familiar, e ninguém pode tocar ou olhar, né? E aquela coisa que eu estive pregando sobre a reputação, né? A minha família tem uma reputação, a gente não pode deixar vazar nada do que acontece aqui em casa, porque as pessoas precisam ter uma boa imagem da nossa família, né? Que nós somos uma família de comercial de margarina. Então, qual é o propósito da família, segundo a Bíblia? E esse versículo não tem nada a ver com família, mas tem tudo a ver com família. Romanos, capítulo 11, verso 36, diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois glória, pois a ele eternamente. Então Deus criou a família com o propósito da glória dele. De que dentro dessa família fossem criados filhos, pessoas cuja descendência espelhasse, refletisse ele. Às vezes estamos criando filhos, às vezes estamos vivendo dentro da família para nós, para o nosso benefício. Estou aproveitando da minha maternidade para o meu benefício. Estou aproveitando da minha filiação para o meu benefício. Mas a Bíblia diz que tudo é para Ele. Tudo é para Ele, por Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Então, por que Deus instituiu? Por que Deus instituiu a família? Por que Deus instituiu o casamento? Deu uma esposa para Adão? Tudo isso tem um propósito eterno, que vai além disso aqui que nós estamos vendo, ou que nós estamos vivendo. A família existe para cooperar com este propósito que nós estamos falando aqui hoje. É para adoração, nós falamos aqui na semana passada, mas colaborar com esse propósito de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Não é isso que nós lemos aqui na Escritura Sagrada? E esse é o propósito, discipulado. Então a vontade de Deus é que as nossas famílias, todas as famílias da terra, se tornem tal qual a imagem do Filho. É isso que a Bíblia está dizendo, esse propósito discipulado. E nós temos instrumentos de Deus, e Deus não nos deixa sem norte, né? Deus, Ele coloca instrumentos, recursos, para que a gente cumpra esse propósito discipulado, que é de ter uma descendência consagrada, pessoas que vivam conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos falar desses recursos, ou desses instrumentos. São três verbos, né, que eu coloquei eles no tempo gerúndio. Mas eu não falei isso aqui de manhã, eu vou falar à noite. Eu estava dormindo e aquela coisa, meu Deus, o que eu vou falar, E aí eu sonhei com esses três verbos vieram na minha cabeça: instruir, edificar e curar. Só que eu mudei, não sei nem se eu fiz certo, mas eu coloquei restaurar. Porque eu acho que a restauração, ela vai além da cura, né? Então, para mim, a restauração é algo que vai além da cura. E essas três palavras, eu falei, eu não posso esquecer isso, eu não posso. E eu com muito sono, né? Não queria acordar para anotar essas três palavras. E eu acordei e falei elas bem alto, para eu não esquecer, né? Instruir, edificar e curar. Instruir, edificar e curar. Esse é o ambiente da família, esses são os instrumentos que Deus nos disponibilizou. Como? Primeiro, instruindo conforme a autoridade da Bíblia.
A Bíblia, ela precisa estar sobre tudo e sobre todos. E deixa eu ler aqui Deuteronômio 6, versos 5 a 7, que diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Conhecemos esse versículo. Talvez, eu arrisco a dizer que a instrução, o ensino, né, o cunho pedagógico da família seja a maior força que ela tem. O cunho pedagógico da família. Mas nós temos muita instrução. Como o Renato citou aqui o texto de Josué, que Josué, ao assumir, né, o seu ministério de liderança, e ele faz essa observação, né? Eu não sei a que Deus vocês vão servir. Talvez se estivesse hoje, ele ia dizer: eu não sei a que filosofia, eu não sei a que corrente pedagógica, eu não sei qual é a ciência que você vai escolher, se é a pedagogia, se é a psicologia. Talvez hoje ele seria mais atualizado, ele dizer isso, né? Se fosse nos tempos de hoje. Mas eu e a minha casa escolheremos a palavra de Deus. Nós, enquanto família, nós temos muitas escolhas a fazer. Quando a gente constitui, quando a gente está em família. Mas a principal delas, né, das escolhas, é quais regras, quais parâmetros que eu vou usar para conduzir a minha vida familiar, a minha vida dentro de casa. Nós temos muitas opções, nós temos muitas correntes. Só que é interessante que nós que conhecemos, quem conhece a Bíblia, nós que amamos a Bíblia e somos chamados cristãos, segundo o livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer para ele: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então, não é simplesmente instruir, mas é o que você vai escolher para essa instrução. E aí eu quero receber esse conselho do apóstolo Paulo, que a escritura ela é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção e para a instrução, ou exercitar toda a justiça. Então, se a gente tem uma fé cristã, a gente tem que ter um código que vai permear cada decisão em cada direção. E o código, qual é o código que você vai escolher? Que vai determinar a sua conduta, como pai, como filho, como Espírito Santo também. Qual é o código que você vai escolher? Quais são as regras? Qual é a direção? Então, se a gente entende a Bíblia como um livro sagrado, e só então, se a gente entende isso, a gente deve buscar nela orientação para viver a nossa vida familiar, a despeito do que qualquer ciência, qualquer informação secularizada, ou seja antropologia, ou seja a sociologia, se elas não estão de acordo com esses parâmetros. Muitas coisas a gente tira da cabeça. Às vezes eu vejo umas coisas assim, né, em algumas famílias, eu falo: de onde você tirou isso? Eu escolhi, eu que pensei assim. Como? Você tem uma regra, você tem um manual. O que a Bíblia diz a respeito disso? Existem tantas modas saindo, queridos. Agora tem uma moda da pessoa casar, não ter filho. E aí você diz assim: de onde você tirou isso? Ah, não, é muito difícil criar menino. A Bíblia não fala, a Bíblia não nos ensina, a Bíblia nos orienta a ter filhos. A Bíblia nos orienta a criar, a educar, nós temos um manual. Você não está perdido enquanto membro de uma família. Você não está desorientado acerca do que você vai fazer como filho, como pai, como mãe, enquanto solteiro, enquanto casado. A Bíblia diz e nos ensina como lidar com o nosso dinheiro em família. A como um pai lidar, como um filho lidar.
A Bíblia diz como os homens têm que tratar ou devem tratar as suas esposas. A Bíblia diz como nós devemos criar os nossos filhos. Por que a gente se denomina cristão e muitas vezes estamos buscando recursos ou estamos perdidos? Eu não sei o que fazer. Não, a gente pode não conseguir, mas alguém que conhece a Bíblia, né? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia é útil para te orientar, para te ensinar. A Bíblia é útil para te repreender, para repreender. Você quer saber como repreender um filho? Como repreender, tratar um pai? Como tratar uma mãe? A Bíblia nos ensina. Como tratar as pessoas mais velhas? Como tratar os membros? A Bíblia nos ensina. Então, nós muitas vezes estamos perdidos como família porque a gente está negligenciando, né, o manual que nós escolhemos viver, que nós escolhemos acreditar. E, como eu disse, nós temos muitos métodos disponíveis. E a gente pode tentar todos os outros métodos, mas eu posso garantir a você que durante toda a história da nossa existência, outras pessoas têm tentado também. Mas até hoje nós estamos vivendo famílias frustradas pela inobservância da Bíblia sobre tudo e sobre todos. E nós vamos fazer como Josué hoje? O que você vai escolher para orientar a sua família? Qual é a regra? Qual é o método? Qual é o manual? Porque quem fala isso, né? O fulano de tal fala isso, e o que é que nós vamos escolher? Mas não basta só a instrução, mas nós precisamos de edificar a nossa família. E como que a gente vai edificar? Como que é esse ensino, essa instrução dentro de uma família? Ela precisa ser sobre uma atmosfera divina. Quando você vê o Salmo 128, diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera, acho que esse é o verso 6, ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Se algum artista que conseguisse reproduzir isso em imagem, é uma imagem linda, não é, gente? É uma imagem surreal. Mulher, uma videira frutífera, os filhos, plantas de oliveira. Gabriel, desenha isso, por favor. É uma imagem linda. O Salmo traz a foto de uma família, com metáforas tão lindas a respeito de uma família. Porque é um ambiente propício. Um pai sentado à mesa com sua esposa, com seus filhos, é um ambiente propício para edificação, para instrução. É um ambiente onde a gente vê quase que o céu acontecendo nesta família do Salmo 128. E é sobre essa perspectiva que nós devemos edificar dentro das nossas famílias. Essa atmosfera, quando eu falo essa atmosfera do céu, não é porque vai ser perfeita, mas essa atmosfera de aceitação. Já vou terminar? É? Tá bom. Achei que já começar a tocar, meu Deus do céu. Ok. Na semana passada, é porque eu sou uma pessoa obediente, gente. Se eu ouvisse aqui, eu ia entender que já mas beleza. Na semana passada, a gente teve o exemplo aqui que foi utilizado, né, pela pastora Fabiana na ministração, né, de um estado americano que reproduz um ambiente tropical diferente do ambiente externo, hostil. E é esse ambiente, um ambiente do céu, um ambiente de Deus que nós devemos reproduzir enquanto instruímos dentro da nossa casa. É isso que a gente precisa entender, essa atmosfera, não só a instrução, mas a atmosfera com os valores de Deus, os valores do céu, é que vai moldando a visão que nós temos do mundo. E essa visão vai determinar as minhas ações diante das pessoas e diante das coisas. Nós já estamos cansados de saber, enfim, como a gente vê o mundo é fruto de uma visão que nós recebemos, que foi transmitida dentro da nossa família,
por meio de valores, de conceitos e de atitudes. E permeado dessa atmosfera. Às vezes o pai está dizendo uma coisa, mas a atmosfera é outra. Ele está dizendo a coisa certa de maneira errada. Até para instruir, a gente tem que pedir sabedoria e graça a Deus. Eu não sei qual é o provérbio, e toda vez eu falo, enfim, mas eu vou decorar. Diz que até a bênção dada aos gritos pela manhã é recebida como maldição. Você está abençoando alguém gritando de manhã, você não está gerando bênção, está gerando maldição. Por quê? Porque é uma atmosfera de gritaria. E esse ambiente da família, ele é tão importante, essa atmosfera, porque dificilmente a gente consegue agir e reagir diferente do que nós somos ou fomos adestrados dentro da nossa família. Então, é um milagre da restauração, e é o próximo tópico que a gente vai falar, de restaurar tudo aquilo que a nossa família, de repente, nos adestrou de forma errada. Porque a nossa ação, a nossa reação, denuncia a nossa criação, a maneira como nós reagimos. A primeira reação. Eu não sei quanto é você, mas tem família que só fala gritando, né? Já viu? Não tem aquela família que fala alto, eles estão conversando, parece que está brigando, está matando um ao outro, né? Tem família que é assim. Então, é a reação, é a atitude dessa atmosfera que foi criada dentro do seu lar. E aí, a gente tem que restaurar, disciplinar, buscar a Deus quando nós conhecemos a palavra e as verdades do reino. Então, nós precisamos viver esse modelo de atmosfera, um modelo do céu, pois uma visão familiar distorcida, criada nesse ambiente distorcido, ele não traz a revelação de Deus, do que é o céu, de quais são as verdades bíblicas. É interessante como o que a gente vive dentro da família interfere diretamente na nossa relação com Deus. Uma das razões pela qual Deus trata de forma séria, gente, com as questões familiares, é justamente por isso, porque isso afeta diretamente a nossa relação e a visão que nós temos de Deus. Não é nenhuma novidade eu falar aqui para vocês, e a gente já falou sobre isso, um órfão, geralmente, ele tem uma visão distorcida da paternidade e, consequentemente, de Deus. É ou não é? Alguém que teve autoridade abusiva tem repulsa por qualquer nível de autoridade. Muitas vezes ele se torna um rebelde porque ele tem repulsa de autoridade, porque toda autoridade para ele é repressiva, toda autoridade é inflexível, toda autoridade é abusiva. Mas Deus valoriza e trata tanto, entende tanto a importância dessa vida familiar, desse ambiente familiar, que Deus compara o seu relacionamento com ele, o homem, de um relacionamento entre pai e filho. Nada se compara, nada é uma figura tão linda quanto a questão do pai e do filho, embora muitas pessoas tenham uma visão distorcida disso. Nada explica melhor, não há analogia melhor do compromisso de Deus e a igreja do que um casamento. Fala sobre fidelidade. É por isso que hora ou outra a Bíblia vai estar falando sobre fidelidade de Deus com o homem, de Deus com a sua igreja, falando de casamento. Mas é interessante também que nada lembra mais a dor da quebra de uma aliança de Deus com o homem do que o divórcio. E talvez seja por isso que Deus, como nós lemos em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Porque Deus sabe a dor que é um divórcio. As feridas que vêm por conta de um divórcio. Então, a família, ela, felizmente e infelizmente, e eu acredito que felizmente, ela tem legalmente um ambiente, o DNA, para essa formação do indivíduo. Então, como eu disse, ela é a terra fértil. Ela é a terra fértil.
Então, a família é essa junção, né, da herança espiritual, emocional, intelectual, que vai formar as pessoas. Família é um centro de formação para a vida. Então, no ambiente familiar vão ser formados caracteres, vão sendo definidos valores que vão conduzindo e norteando a conduta e a vida das pessoas. Isso é interessante e como eu disse, eu não estou rejeitando aqui as ciências, não. Estou falando que tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, seja de qualquer ciência, está fora, pelo menos do meu contexto, eu escolho a Bíblia. Mas há coisas boas em todas as ciências, é claro. Por exemplo, a psicologia diz que, afirma, né, que a criança ela recolhe todos os dados necessários para a formação da sua personalidade até os 7 anos. O filósofo Sócrates, ele diz, olha, me dê uma criança até os 6 anos e eu farei dela o que eu quiser. Vou transformar aquela criança no que eu quiser. Porque tanto a filosofia quanto a psicologia entenderam o potencial de formação do indivíduo na família. Então, é na família que nós aprendemos esses valores, princípios, visões, e é por isso que dentro da família, esse ambiente tão fértil, onde a semente pode ser lançada, as boas sementes, mas as sementes ruins. E a gente precisa restaurar esse ambiente do céu dentro da nossa casa. A gente precisa entender isso, entender. Terceiro, restaurando conforme o exemplo de Cristo. Então, nesse ambiente, onde nós estamos edificando, onde nós estamos primeiro instruindo, mas num ambiente favorável, um ambiente do céu, porque todo ensino, toda instrução tem um ambiente propício para isso. A família também tem esse grande potencial de restaurar o homem conforme a imagem e semelhança de Deus. É um exemplo fantástico do cunho da restauração, do poder da restauração de uma família, é o Salmo 68, verso 6, que nós citamos aqui, que é um dos textos bases dessa série de mensagens, que é o Deus faz o solitário habitar entre família. Então, é o cunho da restauração. E como a pastora Fabiana falou semana passada, é interessante que Deus não falou o solteiro habitar em família, é o solitário. Porque o solitário não é o solteiro, não é quem anda só, é quem se sente só. É quem ainda não sabe ou não desfrutou da bênção de compartilhar. Então, é um exemplo de que a família é esse ambiente maravilhoso para a restauração da imagem e semelhança, da formação de uma descendência. Assim também como lá em Lucas capítulo 15, a restauração da vida de um filho rebelde, que é a essência da parábola do filho pródigo. Olha, a família, poderia ser usado outras figuras, mas a Bíblia se utiliza da imagem familiar. Veja que o livro de Oséias, no Velho Testamento, é a saga de um marido que tipifica Deus e que busca a redenção de uma esposa adúltera. Não é só a reconciliação. E a própria Bíblia é a história de um Deus, ou de um marido, que busca a redenção da sua esposa. O que é a Bíblia? A Bíblia é de um marido que busca santificar a sua esposa, a sua noiva. Ou a Bíblia é o resumo de um pai que está abençoando, procurando a volta dos seus filhos. A gente não pode resumir a história da Bíblia numa história familiar que é muito semelhante. Então, a família ela tem esse DNA de expressar esse caráter redentivo de Cristo. Esse caráter de Deus que sempre procura restaurar o homem à sua condição original. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa exatamente ser criado para os relacionamentos, porque, como eu disse, Deus, ele se relaciona em família. Veja que a expressão lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só, deixa implícito a necessidade relacional que nós temos.
A gente tem necessidade de Deus, mas a gente tem necessidade de relacionamentos e Deus supre isso com a família. E é por isso que também não devemos nos surpreender que mesmo aquela pessoa que tenha todo o dinheiro, que tenha prazer, que viva uma vida baseada no hedonismo, não seja capaz, ainda assim ela não se sinta satisfeita se ela não tiver relacionamentos profundos. Agora eu entendi. Isso só confirma que relacionamentos, presta atenção aqui, relacionamentos são bênçãos maiores e que proporcionam uma satisfação maior do que qualquer bem, dinheiro, prata, ouro. Então nós precisamos entender. O problema é que, além de bênçãos, né, os relacionamentos também são as maiores fontes de frustração e de dor. Mas deixa eu falar para vocês que a família, ela tem esse cunho de restaurar. Nada restaura mais uma pessoa do que um bom relacionamento familiar. Se nós pudéssemos pegar todos os órfãos e colocar dentro de famílias que instruam em um ambiente do céu, ninguém se sentiria rejeitado. Nós não teríamos bandidos. Se cada uma das nossas famílias espelhasse e refletisse a glória de Deus, nós não teríamos tantas pessoas oprimidas. Mas acontece é que nós estamos deixando o manual. A família, esse ambiente propício, como eu disse, é a terra mais fértil para exercitar o amor. E Deus acredita na família, vocês sabiam disso? Cada família que nasce, Deus diz, olha a chance. Olha a chance de eu ter uma descendência, de eu ter pessoas que espelhem a minha imagem e semelhança. É na família. É dentro da família, desse ambiente que a gente precisa exercitar e treinar a reconciliação, exercitar o perdão, exercitar, como nós falamos na semana passada aqui, a consagração. Queridos, a família tem esse cunho de restauração. É por isso que Deus acredita na família. É por isso que Deus fala tanto de família. A família tem esse cunho de restaurar. É por isso que nós podemos e devemos viver a palavra de Deus dentro do nosso ambiente. Porque se a gente vive dentro de um ambiente ressentido, pais ressentidos geram filhos ressentidos. Pais implacáveis geram filhos inflexíveis. É por isso que nós temos o modelo da trindade de relacionamento. Cada família, ela tem esse poder de redimensionar o passado. Sabe, jovem, você que vai casar, você pode fazer tudo diferente. Há uma expectativa, há no céu um decreto para ser tudo diferente a partir de uma família que nasce. Sabe, você que está com uma família deteriorada, eu não sei que magia é essa, mas há poder de você mudar tudo a partir de uma atitude sua. De voltar-se à palavra de Deus, à instrução e esse ambiente do céu. Traga esse ambiente do céu para sua casa. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser restaurado. Há poder. Há poder na família de sarar as dores mais profundas. Um poder que não há em nenhum ambiente, em nenhuma instituição, em nenhum consultório de psicologia, de psiquiatria. Nada tem mais poder. Eu não estou dizendo que esses recursos não são capazes de sarar muitos dos nossos problemas. Eu estou dizendo que a família é o meio legal que Deus se utilizou para a reconciliação e para nos sarar. É interessante, Lutero falou que 1 ano de casamento trouxe mais crescimento para ele do que 10 anos enfiado no monastério ou no mosteiro. É na família que nós refletimos ou que nós aprendemos assimilamos capacidades ou incapacidades de resolver os problemas.
É na família que a nossa personalidade vai sendo moldada, emocional. É na família que nós aprendemos e acabamos por refletir depois as nossas ações e nas nossas emoções. Por isso eu quero desafiar você, como igreja. Queridos, temos muitas escolhas, eu já disse isso. Mas eu posso garantir para você que a Bíblia tem recursos infindáveis para instruir a sua família, para edificar a sua família e para restaurar a sua família. Amém? E se você faz parte desse povo que crê nessa palavra, eu desafio a você a viver esses princípios. Nós não estamos pregando aqui para a família para ficar bonito na foto, né? Para aparentar ter famílias bonitas, saudáveis, para vocês me acharem mais inteligente do que eu sou. Eu tenho um grande desafio aqui, é de que as nossas famílias possam espelhar, refletir o ambiente do céu, a fim de que nós possamos gerar uma descendência, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Esse é o meu sonho para a vida da Igreja de Cristo Dófilos e para todas as famílias da terra. Fica de pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Os antropólogos dizem, e depois de pesquisar todas não, né, mas grande parte das sociedades, eles dizem que todos os homens têm sede do divino, de uma conexão com o sagrado. Você vai numa tribo indígena e eles, mesmo não conhecendo nada de Deus, de Bíblia, eles vão ter algo sagrado a quem eles reverenciam, que seja uma pedra, que seja uma árvore, que seja um antepassado. Mas assim como todos nós temos sede de Deus, nós temos sede de ter família. Sabiam disso? Todo mundo. Ah, a mulher feminista, o negócio, ter família. Conversa. Todo mundo quer ter família. Isso é tão verdade que mesmo os homoafetivos, eles estão reivindicando, não é um casamento, eles querem ser chamados de família. Qualquer formação. Precisamos se chamar de família, homem com homem, mulher com mulher, cachorro com cachorra, homem com cachorro. É uma sede, é uma identidade que nós temos de viver em família. E é por isso que o salmista diz que Deus faz o solitário habitar em família, porque nós temos sede. E essa sede muitas vezes pode nos fazer em nós criar um vazio e achar que cadê a família? Eu tentei. Nós precisamos observar os princípios bíblicos de uma família, o propósito da família. Se nós constituirmos famílias com o propósito certo, eu vou dizer, nada será mais poderoso do que a sua família. Nada terá mais poder do que a sua família. Às vezes a gente vai contar, né, e parece que a gente está se engrandecendo, mas na minha casa já morou algumas pessoas. Desde que eu me entendo, assim, de crente, nós já tivemos, acho que 3 ou 4 pessoas que moraram dentro da minha casa. E nós não somos uma família perfeita. Não somos. A gente briga, tem hora que não é o ambiente do céu. Mas todas as pessoas que moraram lá em casa foram impactadas pelo poder restaurador da família. Não é por causa de mim, por causa do ambiente, por causa de Deus na minha casa. A Sheila é uma das pessoas que moraram lá em casa. E ela falou isso, pastora, eu não sabia o que era família. Eu entendi o que é uma família. O Cláudio morou lá em casa 1 ano. Quase me enlouqueceu. Mas... E ele é tão grato. E eu sempre falo disso. O poder restaurador de uma família.
Você quer viver isso? Amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus. Como nós cantamos essa canção, consagramos o nosso lar a Ti. Trazemos esse ambiente do céu, é isso que nós queremos, ó Deus. Instruir conforme a autoridade da Tua palavra. Como sacerdote, como ministro, dizer, assim diz o Senhor dentro da minha casa. Queremos, ó Deus, que essa terra é tão fértil, queremos lançar sementes para formar, ó Deus, essas pessoas. Não queremos ter filhos frustrados, não queremos, ó Deus, ter pessoas, ó Deus, violentas, pessoas estressadas, pessoas depressivas, formadas dentro do nosso lar. Não, Deus, nós queremos trazer essas pessoas para dentro da nossa casa. Para dentro da nossa casa, para que elas possam desfrutar do poder de restauração que há dentro de uma família que vive os teus princípios. Espírito Santo de Deus, abençoe o teu povo, abençoe esta igreja, restaura famílias através dessa palavra. Deus, nós não queremos que essa palavra, ó Deus, seja lançada ao vento, mas antes que ela vá e possa dar frutos, ó Deus, a 30, a 100, a 1000, a 2000, a 10.000 por um. É isso que nós queremos fazer, contagiar a nossa igreja, a nossa cidade, com essa restauração, essa luz que flui dos nossos lares. Queremos gerar pessoas à tua imagem e semelhança, uma descendência consagrada a Ti. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, é isso que nós cremos, em nome de Jesus, amém? Se você crê mesmo, eu quero que você aplaude o Senhor, só para você que crê. Amém, Jesus. Faça assim com a sua mão, que nós vamos encerrar este momento com alegria. Vamos encerrar esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, ó Deus, e enviá-los. Que eles vão e possam dar frutos, ó Pai, frutos dignos de arrependimento, com essa palavra, com esse Espírito e com essa unção. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e uma família abençoada. Amém? Deus abençoe a todos.